A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo esse vídeo. Fazer uma leitura dissertativa aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 9. O tema é a escrava e seu filho. E diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual esta tinha dado a Abraão, zombava. O efeito do nascimento de Isaque, uma obra do Espírito Santo, fez com que se manifestasse o caráter de Ismael, uma obra da carne. O resultado final das brincadeiras foi que Ismael realmente desejava assassinar a Isaque. Ismael tinha provavelmente de 18 a 20 anos de idade neste momento. Muitas das vezes nós tomamos decisões erradas em nossas vidas, nós buscamos agir de uma forma diferente daquela que o Senhor tem, achando que nós estamos ajudando o Senhor, e o Senhor não precisa de nossa ajuda. Mas nós é que precisamos ser direcionados e guiados por Ele para que as coisas saiam conforme a vontade dEle. E assim foi na vida de Abraão e de Sara, aonde que mesmo Abraão sendo um homem de fé, mas pela incredulidade, por causa da idade, por causa da velhice, né, deles, e por causa que o tempo de Sara dar à luz já teria aos olhos humanos se passado, eles achavam que, principalmente Sara ali, que oferecer uma de suas escravas para Abraão, gerar nela um filho, fosse o filho da promessa. E essa decisão custou caro, por causa que houve muita tristeza, muita coisa acontecendo. E é isso que essa palavra nos diz, e nós vamos continuar lendo aqui. Mas nós temos que tomar atenção a decisões que tomamos na vida, achando que é a direção de Deus, e não é. E depois as coisas saem erradas, e aí acabamos jogando a culpa em Deus, dizendo que Deus está nos punindo, o diabo está fazendo as coisas irem contra a nossa vida, mas não é. Somos nós que tomamos decisões erradas. E continuando aqui no versículo 10 diz assim: E por isso disse Abraão: Ponha para fora esta serva e seu filho. Isaque e Ismael simbolizavam a nova e a velha natureza do crente. Agar e Sara tipificavam as duas alianças, segundo as obras e segundo a graça, e a da escravidão e a da liberdade, Gálatas 4. O nascimento da nova natureza exige a expulsão da velha. É impossível melhorar a velha natureza. Quão louca, portanto, parece a doutrina da evolução moral. Porque o filho desta serva não há de herdar com meu filho, com Isaque. Ficando Ismael, teria assassinado Isaque. Tendo permissão para ficar a carne, vai assassinar o espírito. O caminho divino da santidade é despojar-se do velho homem, tal como Abraão se despojou de Ismael. O caminho da santidade é do homem, e não o da santidade que provém da graça de Deus. Seria como tentar melhorar o velho homem, quer dizer, melhorar a Ismael. O esforço é uma tolice, sem sentido e inútil. Muitas das vezes nós queremos melhorar algo ou alguém em nossa vida, mas acontece que nós temos que ter sabedoria e discernimento que nós não temos condições pela obra, nem por leis, nem por doutrinas, nem pelas nossas próprias mãos melhorar ninguém, mas somente o agir do Espírito Santo. E muitas das vezes o Senhor tira as pessoas de nossas vidas e nós ficamos chorando, desanimados, tristes, buscando essas pessoas de volta e sofremos, só que nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus. Assim foi no início com Abraão e Sara, onde que eles estavam numa terra onde só adoravam a deuses falsos, não conheciam o Deus Altíssimo, e esse Deus veio falar com Abraão e disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele ali já mostrava conhecer e amar ao Senhor, mas também como homem foi falho, porque ali o Senhor mandou ele sair da sua terra e da sua parentela, e ele já era casado, e quando há um casamento, já não são mais dois, mas são um, e ele ainda levou o seu sobrinho Ló, aonde que veio acontecer tantas coisas erradas. Nós temos que ter sabedoria e discernimento para não culparmos ninguém, não jogarmos a culpa do nosso erro em ninguém e nem culpar a Deus, mas reconhecermos que nós estamos errados
e pedir perdão a Deus e nos consertarmos para que possamos fazer a vontade do Senhor e as bênçãos prevalecer. E continuando, o versículo 11 diz: esta palavra pareceu muito grave a Abraão por causa de seu filho. É sempre uma luta jogar fora esse elemento da escravidão, quer dizer, a salvação pelas obras, do que isto é um tipo, porque o legalismo é muito tenro ao coração. Ismael é um fruto, e para Abraão um fruto suave de sua própria capacidade e de seu planejamento, algo que Deus nunca poderia aceitar. Então disse Deus a Abraão: não te pareça grave acerca do moço, nem acerca da sua serva. Em tudo o que se disser Sara, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. É um trabalho perdido tentar endireitar uma coisa torta. Portanto, todos os esforços para melhorar a natureza são totalmente inúteis. Por isso, Deus afirma que a carne, o que caracteriza a habilidade pessoal, a força e os esforços do crente, tem que ir. A fé do crente tem que estar totalmente em Cristo e no que Cristo fez na cruz. Então, só então pode o Espírito Santo ter a liberdade de ação para operar em nossa vida, trazendo-nos sempre a vitória. Romanos 6,14 fala sobre isso. Deve ser entendido que em Isaque, um tipo de Cristo, será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma grande nação, porque é tua descendência. Desta obra da carne, em última instância, veio a religião do Islã, que afirma que Ismael é a descendência prometida e não Isaque. Então Abraão se levantou pela madrugada, tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Ele entregou o moço e a despediu, e ela partiu e andava errante pelo deserto de Berseba. Este momento marca um avanço na experiência espiritual de Abraão. Deste momento em diante, tudo é fortaleza e vitória. Ele lança fora a serva e seu filho, já não teme o príncipe deste mundo, Abimeleque, e sim o reprova. E agora que o herdeiro veio, Cristo em tipo, ele se descobre como possuidor tanto das promessas celestiais quanto das terrenas. É por isso, irmãos, que muitas das vezes sofremos, porque tomamos atitudes, amamos aquela atitude, achamos que aquilo é do Senhor, mas quando o Senhor dá uma ordem para separar, para se dividir, sofremos. Porque imagina ele como o pai vendo seu filho ir embora. Mas não era o filho da promessa, era o filho da carne. Em outras palavras, era o filho da maldição, por causa que veio da desobediência ao Senhor. Mas nós temos que saber que quando abandonamos aquilo que não é do agrado do Senhor, seja um filho, seja o que for, as bênçãos do Senhor vêm sobre nós. E não tem como negar que abandonar um filho, como foi feito aqui, não é coisa do Senhor, porque foi o próprio Senhor que falou no coração de Sara, e Sara revelou a Abraão dando ordem para mandar embora Ismael, tanto quanto Agar, a sua escrava. Para que as bênçãos viessem,